Olá, está começando o Pod Campus, o podcast feito especialmente para você, jovem, que quer ingressar no mercado de trabalho ou mesmo que já está trabalhando. Aqui você vai encontrar novidades, orientações, muitas dicas com grandes profissionais e tudo isso é para ajudar você a ser um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Eu sou Iriane Bianconi, da Comunicação do Campus. Hoje estou com Beatriz, a jovem Beatriz. Tudo bem? Tudo certo. Oi, gente. Bem-vinda, Beatriz. Obrigada. E os dois convidados que eu trouxe hoje, eles representam uma instituição incrível, que faz um trabalho sensacional com arte e cultura com jovens. E tem algo muito em comum com o campus, que é transformar vidas. Eu estou falando do Instituto Queiro. Vou conversar com a Paloma. Tudo bem, Paloma? Tudo, um prazer estar aqui. Eu estou bem feliz. A Paloma é assistente institucional do Instituto e é formada pelo Instituto também. E vou falar com outro formado pelo Queiro, que é o Luan. Tudo bem, Luan? Tudo bem, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado. O Luan, ele é produtor do projeto Queiro na Escola. E ele vai contar pra gente como é que é isso, né? Isso, também. Bem-vindo, viu, gente? Paloma, para começar, como que surgiu o Instituto Queiro e também como é que você foi para lá? Vamos lá, né? Essa fala, digamos que a Tami adora falar. Então, Tami, eu vou tentar te representar aqui. Sua homenagem. Isso, a Tami é a fundadora do Queiro, pessoal. Tava desde quando era tudo mato. Ela tá muito tempo atrás. O Queiro, ele surgiu partindo do filme, de uma obra de Plínio Marcos, chamada Queiro, né? Lá em 2005. Então, eles queriam fazer um filme com jovens que não fossem atores, que fossem jovens da periferia, né? Que mostrasse aquela realidade que eles estavam precisando. Então, eles fizeram a seleção desses jovens, lá em 2005, e fizeram um filme com esses jovens. Depois, eles ficaram com esses 40 jovens aí. E aí, os jovens falaram, caramba, mas só foi isso, e agora? O que a gente vai fazer? E aí, eles resolveram dar continuidade, né? Aí a Tami, uma das fundadoras, né, do Instituto Queiro, junto com o Carlão, falou, vamos fazer a oficina, só que agora não para ator, para ficar por trás das câmeras, né? Então, esses jovens fizeram as oficinas em 2006, as oficinas Queiro primeiro ano, né, em 2006, tiveram ali a sua experiência conhecendo as profissões que tem por trás das câmeras, fizeram curtas-metragens, tiveram os curtas-metragens premiados. Torto é um curta-metragem que eles fizeram, que foi o primeiro curta-metragem que foi para festival e foi premiado. Depois teve, em 2007, Oficinas Queiro novamente, e aí cada um pôde levar um amigo ali para mesclar um pouco mais a turma, outros 40 jovens, né? E aí veio o meu ano, 2008, que é onde a Paloma, conhecida naquela época como Bombom, e hoje... Naquela época não? Naquela hoje não. época, e hoje também conhecida como Bombom. E aí foi o ano que eu entrei para as oficinas Queiro, né? Descobri o que era Queiro, porque quando eu fui, eu queria atuar. Eu quero atuar. Só que quando eu cheguei lá e eu vi o que era realmente o projeto, todas as áreas que a gente passava, todos os profissionais entendeu que foram... é muito além de atuação, Isso. Né? E aí todos os profissionais também que a gente tinha aula, porque... eles trazem profissionais para dar uma aula pra gente, uma aula de direção, uma aula de roteiro, e eu fiquei, nossa... São oficinas. Oficinas, isso. Eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. E aí você produzir um curta-metragem, né? Naquela época a gente produzia vários. Hoje em dia o projeto, o primeiro ano, produz três curtas-metragens documentários. E o segundo ano ele produz um documentário ficção. Na minha época, a gente produzia alguns documentários aí, vários, Então, né? os jovens ficam 2 anos com vocês. 2 anos conosco. E, Luan, me conta, Queiro, por que esse nome? Tem alguma história aí por trás desse nome? Então, o nome Queiro, ele veio do nome Querosene, da peça do Plínio Marcos. A mãe do Queiro lá, que ela era uma prostituta, teve um filho lá. E aí chamaram ele de Queiro porque ela tomou querosene, achando que fosse álcool.
E aí teve toda essa história dentro da peça, dentro do filme. E aí veio esse nome. E aí, por conta desse filme, como a Paloma falou, foi ingressado às oficinas Queiro e ficou esse nome. Porque era apenas uma coisa experimental. Sim. Porque eles, né, o do Queiro, os jovens que fizeram o filme Queiro, eles ficaram impressionados com o filme. Toda aquela maquinária e tudo mais. E aí falou, não, então é uma responsabilidade social isso aí. Vamos capacitar esses jovens. Nós não como atores, mas sim como produtores de cinema. E tem pessoas dessa época que até hoje trabalham com cinema. Também. O Samuca também, Sim. que faz a produção de locação também conosco. E você chegou lá como? Como é que foi a tua Vamos lá, história? como eu cheguei a como isso aí? Foi meu ator, viu? É. Meu ator no Curtas Canais de Santos. No segundo ano, a gente fez um documentário dos canais de Santos, né? E ele foi meu ator, pequenininho. Uma criança. Porque a minha prima, a Ju Guedes, que hoje também é uma incrível profissional da direção de arte, ela fez o que junto com a Paloma. Mas desde pequenininho, eu queria ser ator apenas. Ator. Queria ser ator, eu não sabia que o Queiro era Acho que a apenas maioria vai com essa para imagem. produção de cinema. Mas eu também estava focado apenas no teatro. E aí, em 2008, conheci Paloma, conheci a Tami já em 2008. Eu já fui em várias estreias do Queiro, em 2008 e 2009. Mas a paixão do cinema veio com 15 anos. Em 2012, comecei a me interessar pelos filmes clássicos. Então, assim, com a questão de atuação, eu comecei a gostar muito da Marilyn Monroe, do Charlie Chaplin. E aí depois eu comecei a ver uma outra coisa ali naqueles filmes clássicos. Casablanca, Irreversível, Christine, Carro Assassino, sabe? A gente Eu fala fiquei- cultura, né? que insira, Exatamente. né, gente? Aí eu fiquei, caramba, gente, que legal, comecei a interessar mais pro cinema. E eu tinha 15 anos na época, falei pra Ju, poxa, quando é que abre as inscrições do Queiro? Que eu acho que eu vou tentar. A minha prima ficou super animada com isso, e aí, em 2013, fiz a seletiva, entrei no Queiro, fiquei 2 anos. Aí, Paloma se formou em 2008, né? É. E eu me- 2009. 2009, dois anos. E eu me formei em 2014. Eu fiz os 2 anos de capacitação. E eu passei por todas as áreas. Aí a produção foi a minha última área que eu fiz. E hoje sou produtor. Achou, se Me encontrou. encontrei ali. Isso que é o mais bacana disso. Que o Queiro tem essa experimentação de todas as áreas até saber aonde que você quer. Experiência, né? com Aham. Aí depois eu saí, terminei em Queiro, fui fazer artes cênicas em Curitiba, me formei como ator em outras áreas lá, como diretor de produção. Aí retornei, agora sou do Queiro em outro projeto também. Legal. Beatriz, você gosta desse mundinho aí do audiovisual? Porque é interessante, né? Você gosta? Você acha que, assim, você se daria bem aí em alguma profissão que eles falaram aí? Então, eu fiz tipo um speedrun de audiovisual, porque eu fiz na Fábrica de Cultura. Eu fiz um semestre inteiro lá. Então, a gente também vê todas essas áreas. A gente vai desde fazer um roteiro até o diretor de arte visual, né? Que foi muito legal. Eu acho que foi uma parte que eu mais gostei. Tanto que a gente fez 2 curtas. A gente dividiu a sala em 2. E então, a gente meio que misturava as tarefas. Então, enquanto em um eu fui roteirista e editor, no outro eu tava sendo a diretora de arte. Passava por todas as funções. Você passa por Isso é tudo bacana. também. Bem Só que queirou bastante. Né? só que tudo em um semestre. Então foi, tipo, muito rápido. Você Nível passa. hard. Você passa pelas coisas muito. Você não consegue se aprofundar tanto assim, né? Mas eu gosto muito dessa área de audiovisual. Eu fiz teatro também por uns 2 anos. Não é na IAC, mas é uma das professoras. É como se fosse um curso preparatório para você entrar na IAC. Uhum. Só que eu não tinha o objetivo da IAC em si, eu tinha o objetivo de conhecer mais sobre o teatro. E eu acabei fazendo 2 peças também, dentro da turma, e a turma tinha uma certa rotatividade. Só que eu fiquei nos 2 anos. Assim. Todo mundo foi embora e só eu fiquei com a professora. Aí depois... Então fazia roteiro também? Então, o processo criativo do teatro é uma coisa completamente diferente. Porque nosso processo criativo, a gente pegava coisas que a gente levava para as aulas. Então, tipo, a professora, leva uma notícia e vamos fazer uma cena baseada na notícia. E nisso, a sala meio que foi todo mundo falando sobre mulheres, por exemplo. Foi nossa primeira peça, que foi As Marias do Brasil. Que foi todo mundo falando sobre pautas femininas, pautas sobre as mulheres no geral. Então, a gente pegou também 3 Marias, que foi a Maria Quitéria, a Maria Leopoldina Uhum. e teve mais uma Maria. Maria Joaquina também, ou não? Era uma criança na época. Faz uns 3 anos. Eu tava no 2º ano do ensino médio. Sim, que Maria Quitéria e Maria Leopoldina eram nomes fortes, conheço. Tanto que eu interpretei a Maria Quitéria. Sim.
E a gente meio que... coisas que a gente trouxe nas aulas, a gente leva para o palco. Então, esse foi o processo criativo, é muito legal, porque todo mundo compartilha as ideias e tal. Uma coisa que ela sempre falou, que uma ideia que você leva pro teatro não é mais sua, é do grupo. Exatamente. Por que vocês acham que, assim, tem esse poder, né, o audiovisual de atrair e jovens, né, e transformar dessa forma, como eu falei, vidas? Por que vocês acham que isso atrai tanto? Olha, eu vou começar dizendo no modo do Querô mesmo, né? Quando eu entrei lá, você falou, nossa, eu queria ser atriz e tal. E naquela época era muito atrelado ao filme mesmo, Querô, né? Então a gente achava que, ser atriz, aí era época de malhação, sonho de todo mundo ir pra malhação, né? Mas quando eu cheguei lá, eu vi que não era só isso, né? Além disso, tem uma transformação nossa, de responsabilidade mesmo. Na minha época não tinha... Hoje o Querô, ele tem a Bolsa Auxílio, na minha época era só o Vale Transporte. E só o Vale Transporte, para mim, já era uma responsabilidade gigante, porque eu tinha que cuidar daquele cartão com a minha vida. Então, eu tinha que ser responsável. Eu tinha que ter responsabilidade com o meu horário. Eu tinha que ter responsabilidade na escola. Porque se eu tirasse nota baixa, eu não ia fazer Querô, porque minha mãe não ia deixar eu fazer. Então, assim, uma responsabilidade social mesmo, de aprender a se colocar, de aprender a escutar o próximo e deixar o outro falar e depois você colocar a sua opinião. Então, é uma transformação muito além disso. E no Querô, todas as temáticas que a gente faz de curta-metragem são temáticas de impacto. Não são curtas pensados aleatoriamente. Na minha época, a gente fez o Sem Você, que era uma ficção, onde a personagem, ela tinha decidido não ter um filho, e depois ela via uma mãe cuidando do filho e ela tinha aquele sentimento, poxa, será que eu poderia ter também? É esse que ela aborta o filho, não é assim? Super forte e reflete o sentimento de muita gente. E a gente vamos pensar que todo mundo ali tinha 15 anos, 16, então é um tema muito forte, mas que a gente trouxe para impactar mesmo. Então, o audiovisual, ele tem isso, de você trazer o impacto. A gente falou da história também, na minha época, do Fantasma do Paquetá, que é a história da lenda que tem, onde a mulher também perde a sua filha, o seu filho, por uma doença e fica sofrendo. E ali a pessoa, quando ela passava a noite, no sofrimento dela, as pessoas tinham ela como um fantasma, né? Não tinham ela como uma moça que perdeu o seu filho. Tinha só a imagem de que é uma moça fantasma que está perambulando por ali. E a gente fez os Canais de Santos, que é uma história de Santos que a gente trouxe. Pena Perpétua, que fala lá de Cubatão, da Vila dos Pescadores, as pessoas que moravam lá na época, né? Então, o cinema, ele tem isso. Você traz informações, o olhar de impacto. Coisas que as pessoas, às vezes, não têm noção do que está acontecendo, e aí você traz ali para impactar, expõe, para eles estarem pensando e trazer essa reflexão. Exatamente. Então, assim, quando pergunta assim, qual é a transformação que tem com esses jovens? É a questão de trazer o olhar, exatamente, porque nessa época, a gente pegaram temas, né? Não só dessa época. Durando a minha idade. Aí, ó, já bem evidente que eu sou jovem ainda, tô com 28 ainda. Pegaram temas de um olhar muito mais distante da realidade deles, sabe? Mas hoje em dia a gente pega, olhares dos jovens. Então, assim, você pode contar a sua história no seu bairro. O que história tem pra contar no seu bairro, da sua família também? O Na Lua, por exemplo, que foi exibido hoje, esse curta-metragem, ele foi baseado na história de todos aqueles jovens ali. Então, é a história sobre uma jovem que quer ser artista, mas a mãe acha que é perda de tempo, sabe? E aí depois tem um grande, mãe, olha... É possível. Você viu na sua cara? É possível. Então, quantas pessoas que tá dentro do Querô, né, que é difícil manter a pessoa ali, porque por mais que a gente tenha todos esses benefícios para eles, alguns pais ainda acham que tem que trabalhar. O que é mais legal é que, assim, isso veio de jovem, né? Então, exatamente. Na cabeça deles, para pensar um tipo de roteiro desse, reflete muitas vezes ali o dia a dia deles, né? Mas eu acho que, assim, esse impacto é muito legal porque você pensa, é de jovem
pra jovem, né? Uhum. Quando a gente vai fazer, são chuvas de ideias. São que tem. muitas ideias, são E muitas assim, ideias. são muitas Muita ideias criatividade. de temáticas fortes, Sim. de temáticas que você fala, caramba, eles Profundas trouxe até, né? isso, né? Tipo, mas às vezes porque eles passaram por isso. Experiências deles, Experiência, vivência. Então, no nosso Quero Play, além desses curtas que são feitos por jovens, a gente tem curtas feitos pelo Quero Comunidade, que são curtas que a comunidade traz, de um personagem da comunidade lá, uma tiazinha antiga que estava lá, ou de problemas que tem na comunidade, né, que precisa ser falado, precisa ser exposto. E tem outros projetos também, além disso, que foram feitos pela produtora Quero, como o Sócrates, né? O próprio Quero tá lá, o Andor também tá lá, né? No nosso streaming. Que são temáticas que a gente traz para trazer a reflexão mesmo, para a pessoa assistir e falar, caramba, é isso reflexão, mesmo. né? Uma reflexão. Eu acho que além de ser uma reflexão, eu acho que é uma maneira de dar voz a essas pessoas. Sim. Porque, tipo, muitas das vezes, pelo menos onde eu fiz, eram muitas pessoas que queriam colocar ideias, não só ideias, mas, tipo, sentimentos ou viveres. E não tinham Não sabiam como, né? Como expor isso e como colocar isso de uma maneira que os outros entendam. Uhum. Sabe? Porque eu acho que a arte também é isso, né? Tipo, mostrar o que eu estou sentindo pra você também. Também jovem, às vezes fica com vergonha, Sim. né? Às vezes fica com medo mesmo Mas de hoje expor. é muito mais fácil, né? Sim, Porque a é um caminho, tecnologia né? tá aí. Tem É. o TikTok, tem o YouTube, tem... Então, só saber mesmo como falar também, né? Porque a gente pode falar, mas nem tudo a gente pode falar da forma que a gente quer falar. Então, assim, vocês vão orientando eles, né? Então, quando o Isso. jovem chega lá, o que ele vai encontrar? Como que vocês fazem essa distinção? Tem distinção, não sei? Ou então todo mundo passa pelo mesmo processo? Como é que acontece? Todo mundo pelo mesmo processo. Pelo mesmo processo. Pelo Todo mesmo mundo passa processo. pela mesma área até você encontrar a sua área que você se identifica. Então a gente entra no Quero cru. Entendeu? Não tem que saber de nada. Não tem que saber experiência, não tem que ter A câmera. ideia é essa, né? Isso. Não tem que ter uma câmera. Nada, você pode chegar cru. Você não sabe nada de cinema. Nunca viu Titanic, nunca viu As Branquelas, nunca viu nada. Entendeu? Só o que você sabe de cinema. E aí chega lá, a gente aprende sobre câmera, roteiro, como escrever um roteiro, a desapegar da ideia, O primeiro a trabalhar em ano coletivo. é muito focado no coletivo, Tá. né? No primeiro ano, no segundo ano também, né? Mas no primeiro ano a gente reforça muito esse coletivo. É o porque- geral, né? porque não é meu filme, Sim. né? Como eu falei, no ano que eu fiz, né? Eu pude dirigir e escrever o roteiro do Fantasma do Paquetá. Mas não é o meu filme. É o filme de todos. Todos fizeram ali. Todo mundo tem uma importância ali dentro. Então, essa visão que é trabalhada, a visão do coletivo, é a transformação humana e cidadã da pessoa, né? Você entender que eu vou precisar do Luan para poder fazer a direção do filme e tal. E aí o Luan, ele tem que colaborar comigo na ideia dele. Se eu for diretora, eu tenho que escutar o que o Luan tá falando. Eu não sou diretora. Isso é pra vida, né, Pra gente? vida. E é uma coisa que vai ser utilizada em qualquer área que você for. Com certeza. Em qualquer campo que você for trabalhar, é escuta. Você saber escutar o próximo, saber respeitar o próximo, o limite do próximo e saber que é coletivo, não é individual. Exatamente. Ninguém faz nada sozinho. Tem alguém que Exatamente. saiu de lá e, assim, se destacou muito, assim, que vocês têm muito orgulho, história que vocês contam, assim, até hoje? Eu vou falar da minha prima, a Ju Guedes. Legal. Minha prima Ju Guedes, porque a Ju, ela começou no Quero, ela começou como fotógrafa, fotografou bastante aqui em Santos e também migrou para São Paulo. E ela migrou para a direção de arte. Então, hoje em dia, ela faz cinema, faz comerciais, videoclipes, trabalhou com Pablo Vittar, Olha, com Glória Groove legal. também. Então, eu tenho o maior orgulho, porque eu já assisti, tipo, clipes antes de sair, sabe? Que até ela tem que avaliar antes de aprovar, como tá a arte e tudo mais. Eu fico lá, ai, que legal, vi antes de todo mundo. Aí, quando vem alguma balada, eu fico, tá vendo essa música? Minha prima fez direção de arte. A galera não liga, mas eu gosto de falar isso. Aí temos o Samuca, que arrasa também na produção de locação de grandes filmes também, tanto em Santos, pelo Brasil todo. O Vitor também, da produtora Vitor. Quero. Também a Isabela Rosa, que tá na Gulani também. Sim, tem Olha quantos nomes. atualmente agora que ficou bem conhecido em Santos foi o João, que é conhecido como Paçoca, né?
ele surgiu no meu retorno do Queiro. E aí, ele pra mim foi uma inspiração, né? Porque você vê o quanto a gente precisa. Eu saí do Queiro porque eu realmente precisava trabalhar, né? Não dava pra ficar ali esperando surgir a vaga que eu queria, do sonho de entrar no cinema. Eu precisava trabalhar, então eu tive que migrar para as outras áreas, né? E o Paçoca é um jovem que também precisava trabalhar, mas por mérito dele, ele foi indo atrás, fez um trabalho ali, um trabalho aqui. Isso são, né, Paçoca, me desculpe se eu estiver falando alguma coisa errada, mas isso foi o que eu escutei quando eu voltei, que eu tenho como inspiração, que ele foi de pouquinho em pouquinho, ele mesmo, por mérito dele, até ele chegar no filme, na produção do filme Estou Aqui, e trabalhar como assistente de maquinário, e ser elogiado pelo Walter Salles, e o filme ganhar, né, um Oscar, e ele ser... E você vê o nome dele passando Temos ali. o Queiro no Oscar, pessoal! Temos o Queiro no Oscar. Né? Isso pra mim é uma inspiração, porque quando eu voltei pro Queiro, uma das coisas que eu deixei claro é que o Queiro sempre esteve no meu bichinho do coração e sempre foi alinhado com aquilo que eu queria, né? Eu pude ter migrado para outras áreas, que eu gosto também, gosto de gestão portuária, gosto de ter trabalhado no porto, né? Gosto de ter conhecido a experiência que eu tive lá fora, de trabalhar em cruzeiro, amo. É uma experiência que eu levo para a vida. Mas era uma experiência que eu levava e falava, poxa... Ficava imaginando como poderia ser legal. Falava, nossa, queria trabalhar com cinema, queria voltar e tudo. Então, voltando hoje, trabalhando como assistente institucional, fazendo uma coisa que eu gosto, que é o assistente institucional, ele capta recursos. Ele vai lá, ele fala com o parceiro, apresenta o projeto, o projeto é esse, né? Então, a gente está precisando, está procurando parceiros, venham ser parceiros do Queiro. Já tem a ver. Tem uma camiseta, hein? Então, eu tô trabalhando com o que eu gosto, fazendo o que eu gosto, e tem um super jovem aí que me inspirou muito em falar, olha, é um projeto que... Se ele chegou, né? Muita gente pode chegar lá, se eu quiser, eu consigo. Eu ia até perguntar isso para vocês. Vocês trabalham com parcerias, né? Eu acredito que a gente está falando de coisas boas, mas também tem outro lado. Devem ter perrengues aí para segurar a onda no dia a dia do Instituto, né? Tem. E hoje trabalhando, né? Próximo ali a conseguir um parceiro, um captador. A gente sabe que o Brasil é muito difícil no ramo audiovisual, né? Graças ao Oscar, as coisas estão melhorando bastante. Está sendo bem visível, mais valorizado. Né? Mais valorizado. Investido também. Sim. Só que ainda há uma dificuldade em você conseguir recursos para você manter as coisas, para você aumentar. Queiro vai fazer 20 anos, né? E o sonho nosso é ter uma sede própria, né? Ter o nosso espaço, o nosso lugar, criar a nossa escola. A gente tem uma metodologia fortíssima que todo mundo, se você falar, o Queiro... Vai referência. Ter alguém, referência. Vai ter alguém que conhece. Eu falo, caramba, eu conheço o Queiro. Eu conheço o Luan, que trabalha no Queiro. Um exemplo. Mas é muito difícil, assim, a gente ficar buscando recursos e aumentar os parceiros. Parceiros sólidos, né? Que acreditem, isso. Né? Tem a BTP, que está conosco. Legal, tem a BV, também. Que está com a gente. Deixa eu ver quem mais... Tem a CEMOC, que está com a gente também, é uma parceirona, a Petrocó, que são empresas que estão conosco todos os anos. Que acreditam nisso, que é importante. A gente tem a Prefeitura também, que está com a gente, né? Desde o começo, Prefeitura de Santos. Desde o começo, Prefeitura de Santos. O SESC é muito nosso parceiro. As faculdades, Unisantos, São Judas, estão sempre com a gente também, auxiliando a gente. Aí tem a Localiza, que ajuda o programa Conexões. O Conexões é um programa de continuidade que a gente tem no Queiro, que depois que ele sai do segundo ano, ele vai para esse banco de talentos. É um banco de talentos do Queiro. E aí lá são indicados a trabalho. São indicados a trabalho. Surgem as vagas. Vocês fazem esse processo, então, assim como no campus, né? Preparam e capacitam e depois Exatamente. O Conexões, ele vem para fechar ali ele no mundo do trabalho. Isso. Ele vem para fechar a roda do Queiro, né? Aí temos outros projetos também, Queiro Comunidade também, que é sobre a questão do protagonismo também. Quer falar sobre o Queiro Comunidade? O Queiro Comunidade é bem legal, né? Você já conhece todos esses projetos?
Então, eu Desculpa, comecei... Não, imagina. Imagina. Eu comecei a conhecer mais sobre os processos do Quero, mais hoje também, porque eu conhecia por cima, justamente. Eu tenho uma amiga que faz o Quero. Tenho Sempre duas. tem alguém. Sempre tem. Sempre tem alguém. Eu tenho duas. Uma que fez a primeira peça da minha vida comigo. Elas duas estão no primeiro ano, inclusive, desse ano, a Dai. E tem a Duda, que ela fazia campus. Comigo, ela era da minha sala do campus. Ela foi pro sábado, justamente pra quinta, ela conseguia fazer o Quero. E aí eu comecei a conhecer mais sobre. Mas eu já sabia, assim, de ouvir falar e tal. Eu sempre achei bem legal. Mas todos, eu não sabia que tinha, tipo, Quero escola, porque a gente fica Quero impressionada, comunidade. né, da quantidade. O Quero Comunidade, ele abre a oportunidade das pessoas de comunidades periféricas ter a experimentação do audiovisual. Né? Então, a gente vai para uma comunidade, a gente já fez no Mercado Municipal, a gente já fez no Sabuó, em Cubatão. Então, a gente escolhe uma comunidade que não seja tão distante da Baixada Santista, né? Leva o projeto para lá, faz uma sensibilização com todos os moradores, intergeracional, né? Pode ser diversas idades, de 14 anos até senhorzinho de idade. Então, Mas aí essa tem que se troca inscrever. legal. Faz a inscrição. Tá. Lá, né? Tá. Vai pra sensibilização, a gente faz uma Sim. divulgação, pega um articulador dentro da comunidade, faz um trabalho fortíssimo de divulgação. E aí, abre as inscrições, seleciona as pessoas, né? São 20 pessoas, né? E aí, a gente vai lá e faz o projeto. Mesmo processo do Quero na escola. Isso. Tem a parte do roteiro, né? Apresenta alguns pilares, alguns pontos, aí tem a parte do roteiro, a parte de separar ali o que cada um vai fazer e a parte de rodar o filme. E o mais legal é que a gente, em vez de fazer no cinema a estreia deles, a gente faz dentro da comunidade. Então a gente escolhe isso é um lugar bacana. na comunidade. Tem pipoca. Tem Quero deixar muito assim, tem pipoca. É Vou ter importante pipoca isso. também. Escolhe lá um campinho, um lugar no bairro, algum lugar assim. Nossa, dentro vocês devem do ficar bairro. assim encantados, Sim. né? E é aberto para todo mundo. Então, Família vai, tudo legal. acompanha. Vai. Aí eles ficam vendo. Olá, ó, a casa de fulano. Ó, ciclano. Tudo ali, né, na Porque comunidade. Isso. O legal disso é o protagonismo, né? Como você falou. Porque, assim, que nem fizemos em Caruara no ano passado. E eu não sabia que Caruara era a área continental de Santos. Eu nem sabia que tinha área continental em Santos. Porque não é falado isso. não é Eu falei, Caruara? Pra onde fica Caruara? Temos área continental em Santos? Achei que era São Vicente quando falava, então me confundi muita coisa aí. é. E aí, como tem uma história super bonita de lá também. Aí tem um filme que foi do México 70 também. E eu fiquei, cara, com um filme do México 70, o pessoal comprou lá, porque a menina fala até no filme. Um fulano me pega e fala, você é filha de tal pessoa. Eu sou sim. Fica, quem é esse homem? Entendeu? Quem é esse homem que eu conheço desde pequena? Aí eu conheço por que o bairro tem esse nome, México 70, que foi lá por causa da Copa do Mundo. Lá no Morro São Bento também, gravaram um filme Sim. lá. Esse ano vai ser Em São Manuel. No Jardim São Manuel. São Manuel. Lá é a maior comunidade de palafitas, né? Tem história, já falaram que tem temáticas fortíssimas, Imagino. lindíssimas para poder contar, né? Ele tem muita coisa para poder contar no Jardim de São Manuel. Eles estão muito empolgados para isso. E eu tô mais empolgada para chegar lá na estreia Imagino. e poder ver aquilo que foi feito, a temática que eles escolheram para poder Porque fazer. você vê nascer ali o projetinho, né? E no final. E o projeto na escola, como é que funciona? Então vamos lá, vocês conhecem Quero na Escola já? Não Não muito. conhece, vou explicar como Tá é que vendo? é. Não. O Quero na Escola tem o mesmo intuito do Quero Comunidade, mas dentro das escolas também. Então, todos os projetos são para abranger o audiovisual para as pessoas. Então, temos o Quero Comunidade, que é para várias pessoas de várias idades, para a comunidade mesmo. Oficinas Quero para o jovem, de 16 anos. E aí tem um Quero na Escola para o ensino fundamental, no qual eu me encontrei na arte e educação. Né? E o que é o Quero na Escola? O Quero na Escola são oficinas gratuitas que realizamos nas escolas públicas de Santos e Cubatão. Nós realizamos 20 escolas por ano, 10 escolas em Santos e 10 escolas em Cubatão, entre municipais e estaduais. Então nós temos uma parceria com a SEDUC, de Cubatão e Santos, com a diretoria de ensino, que me indica as escolas. E as oficinas, são 3 dias de oficinas que realizamos em cada escola, entre sensibilização, roteiro e gravação. Sensibilização, a gente faz um acolhimento com os alunos. A gente apresenta o projeto, apresenta o Quero, porque nem todo mundo conhece o Quero. E a gente veja quem quer participar.
E aí, no segundo dia, aí temos a aula de roteiro, no qual eles aprendem a diferença entre cinema e audiovisual, tema e gênero, funções do cinema, os planos de fotografia e como escrever um roteiro de começo, meio e fim de até 3 minutos, porque o minimetragem também é um filme. Dá pra contar uma história de 3 minutos, eles ficam impressionados com isso. Eles escrevem matemática, escolhem um roteiro, escrevem, aí eu tenho uma equipe de arte-educadores que formatam em roteiro de cinema profissional. Abrindo e aí, parênteses, esses arte-educadores, eles vêm do banco de talentos, do Conexões, porque o Queiro é o maior contratante de jovens Queiro. A gente mesmo contrata Muitos voltam em outras funções. Queiro comunidade, Queiro na escola. São tudo arte-educadores formados no projeto, né, nas oficinas Queiro, que vão lá, vai para a comunidade dar aula, vai para as escolas dar aula, ou quando a gente tem alguma produção, a gente contrata esses jovens para poder trabalhar nessa produção. Isso. E aí, os arte-educadores formatam isso em roteiro profissional. Aí, terceiro dia é o dia mais esperado de todos, que é a gravação desse mini-metragem na própria escola. Então, assim, a gente leva tudo. A câmera, o som também para gravar o som, a claquete e também. E eles super interagem, exatamente. super se dedicam, e assim, e são apenas 3 arte-educadores que eu tenho. Eu tenho uma equipe de 6 pessoas, dividida em 2, e que fica 3 pessoas por escola. E é assim, a minha equipe fica só auxiliando eles. Quem grava tudo são eles. Então a gente pega, ensina como mexe na câmera, como mexe no som, na claquete. Aí silêncio no set, o som foi, câmera foi, são os alunos. E aí qual é o grande desafio desse projeto? A gente grava um filminho com a escola funcionando. Então, realmente, é o desafio do audiovisual, pessoal. Ó, como tá o som, tá tendo intervalo, vai lá na sala de silêncio. Então, assim, a gente fica durante 5 horas com eles pra gravar 3 minutinhos de filme. E realizamos com as 20 escolas. E aí, como todo filme, tem que ter uma sessão de estreia. E aí a gente leva todos os alunos participantes para o Cine Rocks, também que é o nosso parceiro, para eles verem esse trabalho na tela do cinema. Imagina, então, outra história, 10 escolas, tudo junto. 20 escolas, meu amor. 20 escolas. Dentro do cinema. 300 crianças no cinema. São 10... de Cubatão e 10 de Santos. Então, as 10 escolas de Cubatão vão em Cubatão. Exatamente. E as 10 de Santos vão no Roxy aqui de Santos. Eu fico desesperado no dia da estreia, mas é amor legal, porque eles lembram da gente, sabe? Sabem os nossos nomes. E assim, é mó legal a questão, porque a democratização de acesso, porque muitos deles é a primeira vez indo ao cinema. Sabe? Então tava indo lá de ver o seu cartaz na vitrine lá do seu filme também e mostrar pra eles, vocês podem estar aqui, vocês podem ocupar esse espaço. E o legal do Queiro na Escola também, que é essa questão da arte e educação, é que a gente é muito democrático. Então assim, a gente chega numa escola e aí a gente faz com as turmas lá e tal, então não tem esse preconceito. Se o aluno tem nota alta, nota baixa, se o aluno é atentado, não é? De acordo com a visão da escola. A gente tá falando de arte, cultura. Sim. Exatamente. Então assim, quando a gente passa a galera pra oficina, todo mundo se comporta e tá ali assistindo. Mas é mó engraçado, até funny de falar, porque chega a ser um coordenador ou diretor e fica... Esse aluno tá na oficina? Não acredito. Não, mas esse aluno aqui tá quase pra ser expulso da escola. Ele tá quieto assim. Mas na oficina tá, Ele tá quieto assim. Porque às vezes se encontra. Porque... Aí fica assim, mas quem é esse atentado? Você tá falando pra mim aqui, que eu não tô vendo? O perfil Aí os professores, aí vai fofoca, aí os professores na sala ver assim, ó. Eita, ele tá quieto mesmo. É verdade. Aí tivemos um filme Amanhã ele tá lá no Oscar. Exatamente. Aí tivemos um mini-metragem que gravamos, no qual que é o aluno mais terrorista da escola, de acordo com eles, que ele fez a arte do filme. E o menino era grafiteiro. Então ele desenhou na lousa lá com giz e tudo mais, assim. É bem o que definiu o curta que a gente assistiu. Foi a capa do filme e tudo mais. A escola ficou muito orgulhosa que colocou o cartaz, emoldurou e colocou o cartaz lá na parede da escola também. Então olha que bacana qual é o projeto. Então a gente mostra para esses alunos que não é somente Hollywood e Marvel que faz cinema. Todo mundo pode fazer cinema e todo mundo pode fazer arte. Você pode contar a sua história. E muitos jovens conhecem o Queiro através do Queiro na Escola. Temos um exemplo também que é a Fabiola Moura, maravilhosa, que ela passou pelo Queiro na Escola, na época dela, fez a inscrição, passou pro Queiro, fez os 2 anos de oficinas Queiro com todas as áreas. Eu fui tutor dela de arte, pra ter uma ideia. E quando ela se formou, ela seguiu a arte de edição.
E ela foi editora do Queiro na Escola durante 2 anos, recebendo pra isso. E ela é bailarina, ela é costureira. Adoro. Ela é artista que nem eu, faz palma toda a obra também. Então, assim, um grande exemplo. E quando a gente leva os jovens, os jovens do 2º ano, podem ir com a gente na gravação. Vocês têm voluntários também. Exatamente. E muitos deles retornam pra escola que estudou. Então, eles são, tipo, exemplo pra galera. Sim. Então, a Fabíola Inspiração, estudou em Cubatão, lá no Lorena. E a gente falou pra eles, a Fabíola, ela estudou no Lorena, também fez o Queiro, agora tá aqui trabalhando com a gente. Todo mundo fica, nossa, então realmente é possível, é legal, bacana isso. E se estimula também eles a buscarem estudar, né? Porque você foi lá, picou eles com o Queiro, falou, tá aqui, ó. Uma picadinha pra você do que é o projeto. Colocou a sementinha ali. Isso. Porque o Queiro, ele incentiva muito o estudo. Que a gente fala que o jovem, ele tem que frequentar a escola. Ele tem que ter boas notas. O Queiro, ele não vem pra atrapalhar. Ele vem pra somar. Isso mesmo. Né? Então, eles se sensibilizaram ali na escola. Muitos deles, você vai ver que faz a inscrição para fazer o primeiro ano nos Oficinas Queiro. Esse ano, quando eu retornei, eu passei por todo o processo, né? Eu cheguei bem no comecinho, então eu peguei todo o processo. E eu peguei o processo do Queiro na escola, peguei o processo do primeiro ano, da seletiva do primeiro ano, e muitos falaram, eu conheci o Queiro porque eu fiz Queiro na escola. Se encantaram ali, né? Se encantaram lá. Beatriz, você acha que, assim, a gente estava falando que hoje tem rede social, que é mais fácil de não ter a vergonha, mas você acha que na tua geração é mais fácil ou ainda tem ali um impedimento para o jovem olhar e falar, poxa, não, isso é legal, eu vou encarar e dane-se o que estão pensando? Eu acho que vai muito da disposição que a pessoa tem pra arte no geral. Então, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre amei arte. Desde criança eu queria ser atriz também. Eu queria ser tudo, né? Queria ser cantora, queria ser atriz, eu queria... Tamo junto, é nóis. Ela quer brilhar. Tamo junto. E então, eu gosto de desenhar, e eu gosto de escrever, e, enfim, sempre gostei de gravar também. Então, assim, pra mim, a arte sempre foi uma coisa muito predisposta. Natural, muito né? natural. Mas tem gente que não é assim. Tem gente que é ainda é muito retraída, sabe? Então, às vezes, eu acho que o campus também envolve um pouco isso na pessoa, de ser mais comunicativa. Porque, igual a minha orientadora, Larissa. Oi, Lari. Ela sempre fala que ser tímido não te impede de ser uma pessoa comunicativa. E eu acho que a arte também tá nisso. E tem outras áreas também dentro do o Queiro, editor, dentro por exemplo, você não precisa estar nas frentes vai das ser câmeras. maquiador, vai ser, né? O que é muito da legal área também, jurídica. particularmente falando. Jurídica. A área jurídica, que hoje também pede bastante, Sim, né, nessa área. São áreas que as pessoas acham que não Não tem. imagina, acha que não tem nada a ver. Tem gente que acha que não... tem administração no audiovisual? Gente, tudo, né? Tanto que eu tô Tem fazendo lugares. a administração na Unisantos agora por causa disso, migrando de carreira agora. Não chegou ninguém lá Indo com a pra parte administração, você executiva. foi lá fazer. Porque, Tem olha, tudo. Administração, na verdade, eu falo que tinha que ser ensinado desde obrigatório, pequeno, né? obrigatório, no Sim. ensino fundamental, para as crianças aprenderem ali a administração. Uma administração mais básica, claro. Claro, né? por favor, matemática financeira. A administração é para tudo, gente. É tudo, em toda a vida. E a gente tem o produtor executivo, né? Tem produtoras que fazem ali, trabalhar com planilhas. Tem eu, assistente institucional, né? Que é quase uma administração também, mas é ali mais voltada para parceiros. Então, não gosto muito de falar. Sou mais quietinha. Você pode trabalhar ali num executivo que não lida com muita gente, numa edição, talvez, né? Não precisa estar ali diretamente. Mas tem no audiovisual, tem tudo, campo para todos. Exatamente. Então, transforma vidas mesmo, Luana? Sim, transforma, porque dentro do Queiro temos o Queiro Diversidade também. Então a gente abraça pessoas LGBTs, autistas, PCDs, sabe? Então assim, é uma transformação, porque muitos LGBTs acham que não vão chegar em algum lugar. Porque, né, a sociedade hoje melhorou um pouco mais por causa das pautas. Mas tem LGBT que acredita que não vai ser nada na vida, sabe? Pessoas trans, que temos jovens trans também dentro do Queiro, entendeu? Jovem trans. Na nossa apresentação institucional, a gente mostra um pouquinho do filme...
Foi Tia Morgana? Tia Morgana, né, que foi feita pela Atena, né, uma jovem trans do Queiro, que teve um roteiro. Eles, no Conexões, tem mentorias, né? A gente faz mentorias de roteiro, mentorias de ideias. A pessoa vem lá e surge, eu tô com uma ideia de fazer uma exposição. Aí faz a mentoria lá com a Bruna, com a Tami, né? E a Atena fez essa mentoria. Quando ela fez a mentoria, falaram, poxa, tem tanto potencial, Tia Morgana. E aí fizeram o Promicult, ganhou o Promicult, né? Então tem também lei de incentivos para incentivar esse jovem a fazer o seu projeto, né? A realizar o seu projeto. E aí gravaram Tia Morgana pela produtora com a jovem Atena, de uma grande representatividade, e ela tá incrivelmente feliz. Que o filme é um sucesso, gente. Eu queria que vocês fizessem um convite, então, para os jovens que estão assistindo, ouvindo, um convite para eles se inspirarem aí nas histórias que a gente contou e procurarem o Queiro para dar um reforço lá. Aí, Clara, pode até falar os números do Queiro para saber a grandiosidade do projeto? 19 anos de projeto, né? 20 anos ano que vem. São mais de 600 jovens capacitados no projeto Oficinas Queiro, tanto no primeiro ano quanto no segundo ano. São mais de 1.000 alunos das escolas de rede pública sensibilizados no Queiro na escola. Mais de 200, porque eu não vou lembrar corretamente o número, mas mais de 200 moradores de comunidades também sensibilizados. A gente tem premiações, mais de 20 prêmios aí no nosso currículo, né? Inclusive a instituição, ela está concorrendo ao prêmio Governador e ao prêmio FGV também, pelo programa Conexões. E o programa Conexões são 162 jovens no nosso banco de talentos, com mais de 200 vagas. Esse ano, no primeiro trimestre do ano, foram mais de 400 vagas ali para nós, para os jovens, né? E acho que uns 80% conseguiram emprego ali para estarem atuando no mercado, né? Então, todo ano, lá em janeiro, fevereiro. É começo. Começo do ano, fevereiro, a gente abre as inscrições. Legal. Para as oficinas E o pessoal acompanha no site, ou Isso. na rede social? Rede social, nos ônibus, tem placa. Você vai saber quando abrir a seletiva. A gente vai na TV também, Tribuna. no Instagram, a gente vai nas escolas, a Sim. gente faz sensibilização nas escolas, falando, abrimos as inscrições. Aí a gente vai nas comunidades, abrimos as inscrições. Aí sai colando cartaz, aí colando no ônibus, aí vai a TV Tribuna, a gente vai mandar aqui pro campus para vocês divulgarem pro campus. Aí fica o convite, pessoal? Então, todo mês de fevereiro, de todos os anos, de praxe, a seletiva para as oficinas Queiro abre. E como falamos aqui agora, você vai saber quando abre a seletiva, porque é o Queiro em tudo quanto é lugar. É no bueiro, é no canal, é na praia, é na televisão, é na rede social, a gente com a camiseta, nas escolas também. Bora você multiplicar vai Queiro. saber. Seja um jovem Queiro e seja parte desses 20 anos de projeto aí, que tá agregando e mudando a vida de vários jovens também. A turma do ano que vem vai ser especial, né? Vai ser a turma dos 20 anos. Vai tem ter uma turma história, especial, tem história. Muito bom. Gente, quero agradecer a participação de vocês, Beatriz. Obrigado, Bia. Obrigada, Bia. Eu que agradeço pelo convite. Eu desejo que vocês multipliquem aí o número de Queiros. E parabéns pelo trabalho incrível que vocês fazem. Como eu falei, a gente vê assim, muito parecido com o campus, né? Do preparo ali, de começar, de pegar no colo praticamente, né? Capacitar e entregar para o mercado de trabalho. Então, assim, vocês estão de parabéns por tantos projetos tão lindos. Aí também quero agradecer pelo campus também, que o campus é um trabalho incrível também, que a gente conhece. Muitos amigos meus fizeram, nós temos o mesmo intuito. Sempre tem alguém também, né? Sempre tem alguém que fez É de praxe. E assim como a gente no Queiro sonha que tenha Queiro em tudo que é produção, eu sei que tem jovem do campus em tudo que é produção, em tudo que é trabalho, em tudo que é profissão, né? Eu também tenho prima que fez campus, eu tenho uma prima de segundo grau que faz campus também. Jovens Queiros que fez e faz Queiros campus. Tem a Maria Elisa aí, Nathaniel também, que faz parte da banda aqui. Então, assim, muito obrigado pelo convite e pelo trabalho do campus também. Vocês são incríveis, assim, pela estrutura também, de abraçar todos esses jovens também aqui. Voltem E sempre, bora obrigado fazer uma pela parceria aí. Obrigado. Mais forte.
E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora, compartilhe, deixe o seu like, ative o sininho. Olha, o importante é você não perder nenhum episódio. Tem também no Spotify, viu? Campos Santos, orgulho de ser aprendiz. Tchau. Tchau. Tchau.